Esse foi um panfleto escrito a 4 mãos. Ele conta com uma primeira contribuição autêntica mesmo da Eleanor Marx, né? E até 2005, até o trabalho da Kirsten Lang, ele foi considerado o texto representativo das opiniões de Eleanor Marx sobre o feminismo. Ele é o texto mais famoso, ele é o único disponível em português, inclusive. Só que tem um grande problema aí. Ele não foi escrito só pela Eleanor Marx. Ele compartilha de opiniões também de um homem, que é o Edward Aveling. E a gente vai retomar alguns argumentos da Lang, porque o trabalho dela é bastante importante, para abrir um pouco a problemática aqui e entender como esse texto reflete somente opiniões parciais da Eleanor Marx, sobretudo no tocante à presença da mulher na Revolução, que pra gente é a questão mais importante aqui. Nos textos anteriores, a religião e uma espécie de crença generalizada num determinismo biológico, que define pela natureza papéis masculinos versus papéis femininos, esses dois são os pilares da opressão feminina. Uma vez que a subordinação econômica da metade feminina da humanidade deriva disso, Eleanor vai calcular as perdas sociais que daí resultam. E ela vai falar que potencialmente as mulheres vivem um estado de cativeiro sob a guarda de seus maridos. E mesmo num bom casamento, vamos pensar em um casamento pautado no amor legítimo entre duas partes, mesmo esse casamento não resolve a crise que é estrutural e ela já está instaurada por força da tradição. Um bom casamento constitui uma exceção dentro de uma forma institucional que é por excelência coercitiva. A questão que fica a ser respondida aqui é: o que resta às mulheres fazerem? A Eleanor vai propor que a teoria dos primeiros socialistas deixa uma impressão estranha de que as mulheres, por conta da sua opressão, não têm qualquer agência possível dentro da própria emancipação. E ela vai dizer mais tarde que não é o caso. Na verdade, a dialética de classes pautada no conflito entre exploradores e explorados, a gente tem que assomar uma outra dialética paralela, aquela que ocorre dentro do lar do trabalhador e que assume o formato de tensões entre a mulher subordinada e o homem, o cabeça da família, entre aspas. O texto, A Questão da Mulher, vai partir justamente de uma análise do aspecto comercial do casamento burguês, e ela vai inverter provocativamente aquela axiologia patriarcal que considera o casamento como o pilar da decência e da moral. Antes, ela vai propor o casamento como uma compra literal, através de dote de estabilidade financeira, da virgindade e dos direitos reprodutivos de uma mulher por um homem. E a gente está falando aqui de uma época em que, de fato, os pais praticamente vendiam suas filhas em troca de status sociais ou de dinheiro, de dotes, né? E havia de fato uma linha muito tênue entre o matrimônio e a prostituição. Eu não estou falando que isso não existe ainda nos interiores do mundo ainda. Existe essa dinâmica e ela é característica do casamento burguês. O que eu chamei aqui de uma inversão axiológica, uma inversão de valores por parte de Eleanor Marx, traz um argumento bastante raro para o século XIX. A sociedade burguesa vitoriana, pelas lentes do materialismo histórico, começava a se revelar como uma sociedade pautada na perversidade, com costumes sexuais que não eram tão diferentes daqueles costumes de povos selvagens contra os quais o discurso oficial do imperialismo gostava de parodiar. Então os dois autores vão propor uma série de medidas necessárias para a emancipação dentro dos lares ingleses. Eles vão falar da reivindicação radical pelos direitos sexuais como o primeiro fator a ser perseguido. Isso tendo em vista que o sentido do casamento para a alta burguesia é garantir prole. Na prática, uma mulher tinha uma utilidade de assegurar a continuidade da família burguesa detentora de determinada propriedade privada. E há, nos outros escritos da época, outros argumentos relativos à religião, ao pavor que os cristãos oitocentistas tinham pela sexualidade feminina, né? O Aveling, o parceiro da Eleanor Marx, foi um grande popularizador dos trabalhos do Charles Darwin, e ele parece se ancorar nesse importante avanço das ciências biológicas para propor um futuro em que a desmistificação do nosso papel na história da evolução das espécies levaria, porventura, a um maior esclarecimento acerca do papel da sexualidade na experiência humana. Então, consequentemente, a sociedade teria que revisitar noções sobre o corpo feminino e sobre os seus direitos. E aqui o Aveling parece projetar que uma resolução para o problema das mulheres estaria por vir por força do próprio esclarecimento da sociedade. E vocês notem que essa é uma conclusão que vai implicar no seguinte: a gente tem que esperar um desenvolvimento gradual da sociedade para que venha uma emancipação feminina.
Essa é uma conclusão que a gente não encontra em nenhum outro texto de Eleanor Marx. A Kirsten Lang vai ressaltar como, eu cito, a libertação da mulher não pode ser atingida, segundo esse texto, mediante ativismo político de dentro do movimento socialista, mas apenas através da união necessária entre homem e mulher em uma sociedade sexualmente livre e biologicamente eficiente. Então, muito da conclusão do texto parece contar com um avanço gradual e vagaroso da sociedade para que os problemas imediatos e urgentes das mulheres se resolvessem. Se a gente pega um outro texto da época, Eleanor vai falar exatamente o oposto, e aqui eu cito: nós mulheres devemos acima de tudo agir. Isso compete a nós sobretudo e devemos trabalhar apenas com aqueles que podem realmente nos ajudar, aqueles que entendem que a redenção da sociedade significa a revolução dessa sociedade. A velha história bíblica pode nos ser útil aqui. Precisamos de um dilúvio, sim, que seja um de sangue, para eliminar o pecado e a maldade dessa sociedade. Os termos aqui são inequívocos. As mulheres como coletividade não possuem um papel subordinado em sua própria emancipação, como o Avelin estava propondo. Antes, elas retomam a agência como revolucionárias dentro de um processo dialético particular delas, concomitante ao projeto da emancipação da classe trabalhadora. E é claro, a filha do Karl Marx tinha plena consciência de que a gente só pode derivar estratégias de combate uma vez que a gente entenda a história passada da nossa luta e seu estágio no presente. E essa dupla tarefa analítica de entender o passado e o presente vai definir os seus textos sobre a questão feminina a partir de 1886. Se até então ela se referia à pauta pelo seu nome popular, que era The Woman Question, a questão da mulher, a partir de agora, curiosamente, ela vai alterar essa fórmula. E ela vai se valer de uma forma do genitivo que tem na língua inglesa, que é The Women's Question. Ou seja, uma questão própria das mulheres, que é posse das mulheres e não dos homens. E no terceiro momento da sua carreira, digamos, como teórica do feminismo socialista, ela vai começar a discutir a misoginia existente dentro do movimento operário e vai propor sindicatos unicamente formados por mulheres para resolver isso. Também vai tentar entender qual é a possibilidade de união de força com as feministas liberais para que se atinja uma mudança cultural. Para a gente tratar dessa fase final, a gente tem 4 artigos que foram recentemente escaneados por uns camaradas da Áustria, eu agradeço eles aqui, do Arbeiter in der Zeitung, que era um jornal dirigido pela Louise Kautsky. E esse texto não está traduzido integralmente nem nas edições inglesas da obra de Eleanor Marx, e ele vai compreender justamente essas contribuições tardias que eu mencionei da autora às teorias do feminismo. Então, com esse material, nosso volume será o mais completo até então lançado em qualquer língua dessa autora. Então, para não estragar a graça da leitura, eu não vou adiantar o conteúdo desses artigos, eles são interessantes de ler em si, porque eles são artigos muito rápidos e muito diretos em suas propostas. E eu vou lembrar só que a nossa campanha continua no ar até o dia 30 de janeiro. E gostaria de agradecer a todo mundo que contribuiu até então. A gente já está chegando no 100%. Isso é graças à contribuição de vocês. Então, valeu e até a próxima.